Em entrevista ao Edição Extra, o jornalista Bernardo Kucinski contou como foi seu trabalho com o ex-presidente Lula. Para Kucinski, os jornalistas perdem a liberdade de expressão porque a cultura brasileira é autoritária. Bom, eu sempre gostei de escrever, participava de umas organizações estudantis, movimentos de juventude, que eu fazia jornaizinhos. Pelas vicissitudes da vida, eu acabei estudando física e também um pouco tardiamente. Mas já antes de terminar o curso de física, fui convidado para colaborar em jornais alternativos, lá na USP, e logo depois concomitantemente nas revistas técnicas da Abril. Então, nas revistas técnicas da Abril foi quando eu comecei minha carreira de jornalista profissional. Desde o começo, eu colaborei com vários jornais, o Amanhã, o Opinião, eu ajudei a fundar o Opinião, o Movimento, ajudei a fundar o Movimento, fui um dos fundadores. O Em Tempo, eu fui um fundador e o primeiro editor. Eram jornais muito ideológicos, dirigidos a um público pequeno, mas tiveram grande influência na época. Especialmente a Opinião, que era um jornal de alta qualidade, tinha colaboradores importantíssimos, tipo Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado, Otávio Ianni, intelectuais de grande renome, Antônio Cândido. Muitos jornalistas da grande imprensa colaboravam por baixo do pano com essa pequena imprensa também. E era uma imprensa de oposição, era pau no regime direto. A nossa sociedade brasileira tem uma cultura autoritária. Os jornais brasileiros não fogem a essa cultura autoritária. Então as redações têm uma cultura autoritária. Os jornais, eles querem que você escreva aquilo que eles querem que seja escrito. Essa é a grande diferença que eu notei quando eu trabalhava para a imprensa estrangeira. No The Guardian, quando eles tinham que mexer na minha matéria por algum motivo, porque estava mal escrito, porque estava incongruente, eles ficavam insatisfeitos comigo. Eles me queriam justamente por quem eu era, pela minha visão das coisas. E no jornal brasileiro, eles não querem você pela tua visão das coisas, eles querem que você escreva a visão que eles têm das coisas. Eu trabalhei várias vezes com Lula, fui assessor de imprensa dele, mas eu, como não sirvo de assessor de imprensa, eu logo abandonei. E eu produzi um informe para o Lula, na época que ele percorria o Brasil, um resuminho dos jornais, com algumas opiniões, e ele se acostumou a ler esse informe. Fiz isso na campanha anterior, aquela que ele venceu. E aí, quando ele venceu a eleição, eu fui lá fazer isso também. E fiz durante quase 4 anos, 3 anos e meio. A cobertura do Mensalão foi direcionada para derrubar o Lula. Só que o Lula é muito esperto também e ele conseguiu sobreviver a essa crise e dar a volta por cima, né? No caso do Lula, ele tem uma comunicação direta com o povo e ele tinha um mandato popular de inovação que transformaria a derrubada dele numa coisa muito perigosa. Então a grande imprensa teria que ter muito mais cacife, muito mais apoio, por exemplo, da classe média, tinha que ter um movimento de massa equiparável ao apoio que o Lula tinha na massa para poder derrubar o Lula e sair incólume, entende? Eu estou escrevendo ficção. E eu abandonei o jornalismo. Abandonei porque eu achei que qualquer coisa que eu fosse fazer em jornalismo agora era uma repetição.